Você que está no setor solar e já se deparou com um gerador a diesel em uma instalação, sabe o que fazer? Sabe como deve homologar um projeto desse? Sabe como deve ser feita a instalação de um projeto desse? Bom, existem algumas particularidades em projetos que existem gerador a diesel junto à instalação, onde vai ser feita energia solar fotovoltaica, que você deve prestar atenção. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Solta a vinheta da Academia do Sol, porque hoje tem gerador a diesel com energia solar fotovoltaica. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando mais um vídeo da Academia do Sol. Primeiramente, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, deixe seu comentário, seu like aqui no nosso vídeo para a gente continuar trazendo os conteúdos semanais para você aqui no nosso canal do YouTube. Você que já trabalha no setor de energia solar ou você que tem um gerador a diesel na sua instalação e quer botar energia solar fotovoltaica nele, você deve se atentar a alguns pontos importantes. Primeiramente, quando você tem um gerador diesel, seja ele de emergência, seja ele para trabalhar em horário de ponta, você sabe o que é um gerador de horário de ponta? Bom, gerador de horário de ponta, vou puxar aqui um gancho um pouquinho para trás. Gerador de horário de ponta é aquele gerador que trabalha em horários considerados de ponta, quando você tem medição na ponta e fora ponta, né, que são clientes conectados na média tensão, tem diferenciação tarifária. Como o horário da ponta é muito mais caro do que o horário fora de ponta, muitos clientes utilizam geradores a diesel para suprir essa energia no horário de ponta, para não encarecer tanto o custo de energia todo mês para ele. Então, alguns clientes trabalham com gerador dessa forma. Outros clientes, trabalham com geradores de emergência, que são aqueles geradores que só entram quando existe falta na energia que vem da rede da concessionária. Ou seja, acabou a luz, o gerador vai entrar para suprir a demanda de cargas que ele tem. Tá? Então, existem esses dois tipos, no geral, de geradores. Tá? Então, como que a gente deve projetar um sistema fotovoltaico quando a gente tem um gerador trabalhando no local, em paralelo à rede da concessionária? Primeiramente, a gente deve identificar isso. Então, numa visita, numa vistoria, é importantíssimo, principalmente em clientes maiores, comerciais. Existem clientes residenciais que têm geradores também, mas são bem menores a quantidade. Em clientes comerciais, é importante você perguntar, ter no seu checklistzinho lá de inspeção, perguntar se existe gerador no local. Por quê? Se você tem um gerador no local e está no sistema fotovoltaico, e você não se preocupa com isso, o que pode acontecer? O sistema solar fotovoltaico ele trabalha em parâmetros da rede, ou seja, ele trabalha utilizando os parâmetros de tensão da rede que a concessionária fornece para ele. Se por algum acaso o gerador a diesel entrar com uma falta de energia ou em horário de ponta é pouco provável que tenha energia solar fotovoltaica gerando energia, porque o horário de ponta é de 18 às 21 horas. Então 18 horas você já quase não tem sol na maioria das épocas do ano. Mas principalmente nos horários de emergência, nos geradores que têm função de suprir energia emergencial, o que pode acontecer? O fotovoltaico ele vai enxergar que tem energia na rede, porque o gerador vai começar a suprir energia para as cargas, então ele trabalha com barramento em paralelo, ele tem um quadro de transferência ali, ou seja, acabou a energia, ele transfere o barramento para o gerador e o gerador começa a alimentar esse barramento com as cargas do cliente. Então, como o inversor vai estar instalado depois do barramento, em casos que o inversor estiver instalado depois do barramento, esse inversor ele pode enxergar a energia vindo da rede, entrar em funcionamento novamente e começar a injetar energia. E o que pode acontecer? Caso as proteções não atuem desse gerador, ele pode injetar energia para dentro do gerador e danificar esse gerador, pode causar um prejuízo enorme, porque um gerador desse é muito caro. Então, toda vez que for ser feita uma instalação fotovoltaica em um local que tem um gerador, deve-se observar dois pontos. Primeiro, a distância de onde vai ficar o sistema fotovoltaico, o inversor, para onde está esse QTA, esse quadro de transferência do gerador. Por quê? Se o inversor estiver muito distante e você tiver que trazer esse cabo até depois do barramento, ou seja, entre a rede e o barramento principal, que aí você estaria colocando o sistema fotovoltaico conectado num local onde o gerador não vai enxergar, então o fotovoltaico vai estar ligado numa zona morta, entre aspas. Se faltar energia, ele não vai entender se o gerador entrar que tem energia, porque ele vai estar numa zona que o gerador não alimenta, que é entre a rede e o quadro de transferência. Então, esse é um ponto que o sistema pode ser conectado. Tá? Então, se o sistema estiver perto ali da casa do gerador, ok, você vai ter uma distância pequena, você não vai ter perda, não vai ter queda de tensão, não vai ficar tão caro você levar o cabeamento até esse ponto e você vai fazer a conexão ali diretamente. Então, faltou energia, o gerador vai entrar, o sistema vai estar nessa zona morta, ele não vai enxergar que tem um gerador ali no local e vai ficar aguardando a rede realmente voltar a fornecer energia para a edificação, para a unidade consumidora.
Agora, se o sistema estiver muito longe, vamos dizer que está a 300 metros de distância, um galpão enorme, galpão logístico, alguma coisa assim, e você está instalando um sistema muito longe, você deve realizar um sistema de intertravamento. O que é isso? Você tem que intertravar o sistema fotovoltaico ao gerador, ou seja, se o gerador entrar, o sistema fotovoltaico tem que desarmar, e ele só pode voltar quando o gerador sair, né, da alimentação principal e voltar à alimentação da rede. Então, esse intertravamento, essa lógica de intertravamento, ela tem que ser muito bem pensada. Quem vai fazer isso para você é um projetista. Aqui na GetPower a gente já fez alguns sistemas como esse, tá? Não é tão difícil, basta uma lógica, né, de intertravamento mesmo, tem que pensar um pouquinho ali na lógica e realizar um intertravamento seguro. Finalizou a instalação, faça os testes, né, para ver se está realmente funcionando o intertravamento, tá? Então o sistema ele tem que comutar mesmo, então vai desarmar o inversor, ele tem que aguardar realmente o gerador sair completamente, né, o quadro de transferência transferir o barramento para a rede da concessionária novamente, para ele conseguir voltar a gerar energia normalmente e gerar energia para o local e para a rede da concessionária quando ele for injetar os créditos, tá? Então, gente, essa dica é valiosa, tá? Sempre se atenta. Eu vejo muita empresa aí negligenciando esses fatos, né, de terem gerador no local e contando com a sorte, contando que o gerador vai ter essa proteção de contrafluxo, que ele vai atuar, enfim, que o sistema vai se proteger. Mas não pode contar com a sorte. Tem que contar sempre com a proteção. A proteção ela existe exatamente para ser utilizada. Então, tem que pensar num esquema legal, pensar numa forma de fazer esse intertravamento de forma correta e assertiva. Então, pense muito bem na hora de fazer o projeto. Pense se você não for o projetista, se você não for o engenheiro, contrate uma empresa boa para fazer isso, uma empresa especializada que entenda o que está fazendo, para você não ter problema com o seu cliente. Essa foi a grande dica de hoje, tá, gente? Quando tiver gerador no local, né, gerador a diesel, para trabalhar em horário de emergência principalmente, né, e se tiver existência de gerador no local, tem que se atentar à existência dele para você conseguir fazer essa jogada, né, de um inversor só trabalhar quando o gerador estiver fora mesmo, tá? Quando só tiver energia da rede da concessionária, tá? Porque o nosso inversor, como a gente sabe, como o nosso canal aqui difunde, né, são focados, né, em inversores on-grid, ou seja, os conectados à rede. Então, se ele está conectado à rede, ele precisa enxergar somente quando a rede estiver operando normalmente. Tá bom, gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, quiser entender um pouco mais sobre o mercado de energia solar, quiser entender um pouco mais sobre projetos de energia solar, cara, tem aqui o link aqui embaixo, lá para o nosso curso do Mestre Fotovoltaico, para a nossa plataforma da Academia do Sol. Lá você vai encontrar diversos cursos, né, diferentes, não só sobre projetos, né, você tem a parte de vendas também, que é muito importante, até porque isso também é uma venda consultiva, você tem que entender do que você está vendendo, você tem que entender quando tem um gerador desse risco. Os vendedores também têm que saber o que passar para o cliente também, né, dos riscos, das necessidades de projeto que existem também, tá? Então lá no nosso curso Mestre Fotovoltaico a gente aborda tudo isso também lá da nossa plataforma lá da Academia do Sol. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu encontro vocês no vídeo mais breve possível de volta aqui no nosso YouTube da Academia do Sol. Um abraço a todos e até logo!